Então, pessoal, é sobre greve dos entregadores, sem filtro, sem maquiagem, cara lavada, cabelo ó, só na água. A gente está falando sobre direitos trabalhistas. É, na, nas disciplinas que eu ministro no Instituto Federal, eu comentei sobre uma delas no meu YouTube, que é a Mundos do Trabalho, mas também na disciplina Trabalho e Felicidade. Um dos tópicos que a gente aborda é a precarização e dentro dela uma coisa que tem sido chamada de uberização, em que nós temos pensado muito sobre esse termo, porque de alguma forma, vou até tirar o óculos, de alguma forma se tem pensado que pode ser uma estigmatização dos trabalhadores do Uber, não sei, são questões de linguagem para serem pensadas, mas o que é essencial, digamos assim, o que é fundamental nesse debate. Esse tipo de serviço ele é bem característico do que a gente tem entendido com relação à precarização das relações de trabalho na sociedade do conhecimento. Onde, de novo, o que eu sempre digo, o que menos temos é conhecimento, o que mais temos é informação. Conhecimento, a informação cada vez mais, vamos falar assim, ela está nos aplicativos, está nos programas de computador, nas redes virtuais, menos aqui, ó, na nossa cabeça. Uma metáfora que a gente usa é que eu sempre falo, quem aí sabe fazer isso aqui? Fazer uma caneta. Poderia ser um lápis. Muita pouca gente sabe fazer. E não apenas isso. Para fazer, uma coisa é saber fazer, que já é um avanço, e outra coisa é fazer. Para fazer, muitas vezes, um objeto qualquer hoje, você depende de uma rede de matérias-primas e serviços que não é centralizada, não está, às vezes, nem no mesmo país, para fazer um lápis, por exemplo. Não basta só madeira e grafite. Tem uma série de procedimentos, de produtos. Então, nós vivemos em uma época em que todo o trabalho, toda a produção de mercadoria que seja elaborada, e mesmo de serviços. Às vezes é muito fácil hoje, nessa dimensão, eu acho que tem a ver também essa coisa do todo mundo ter opinião sobre tudo, que tem a ver com essa liberdade de expressão que eu acho muito importante, mas se perdeu bastante uma base de conhecimento efetivo sobre a informação. Então tem muita opinião, a gente discute bastante isso, pouca leitura, pouca fundamentação. Eu sempre digo que as pessoas leem muita postagem, pouco livro. Então muitas vezes as reflexões são extremamente superficiais, acho extremamente criativa a criação de termos que as pessoas usam, né? Principalmente no campo do gênero, da diversidade sexual. Existe muita criatividade hoje na criação de termos, mas eu observo uma dificuldade de construção conceitual desses termos, de compreensão deles em um determinado contexto concreto. Mas vamos focar na questão trabalhista. Tudo isso é um reflexo da sociedade que a gente vive. Então, em aula eu sempre digo, mesmo um taxista, não só o motorista que usa o serviço da Uber, que é usado, na verdade, né, pela Uber, na verdade, ele é usado pela Uber, pela empresa Uber, bilionária. E ele, mesmo esse trabalhador, ele não necessariamente tem conhecimento das ruas onde ele dirige, não necessariamente. Ele usa um aplicativo da empresa ou outros aplicativos de GPS para se direcionar na cidade. Então essa é uma dimensão. E a exploração ligada à falta de direitos trabalhistas tem a ver principalmente com a associação que o neoliberalismo fez com essa lógica do capitalismo que a gente vive hoje. Foi muito cômodo divulgar essa ideologia, propagar essa ideologia de que nós só podemos ter trabalho se não tivermos direitos. Não é à toa que o governo federal, desde o governo Temer, conseguiu aprovar a reforma trabalhista, reforma previdenciária. Existe, pessoal, um consenso dentro do Congresso que para além de ideológico, a ideologia serviu muito mais para que a sociedade brasileira, mesmo os prejudicados por essas decisões, concordassem com elas, serviu muito mais para os eleitores do que para os eleitos, que são, na verdade, movidos por lobby, por dinheiro. Né? Como eu tenho dito, direita é eleita com capital, com dinheiro. A gente que é de esquerda, a gente não tem dinheiro.
A gente depende de convencimento, de alianças que muitas vezes nós não temos, porque existe uma de pluralidade natural e uma diversidade de pensamento dentro das esquerdas, que neste momento, às vezes, em geral, a gente tem observado como prejudica a nossa ação. Isso é um desafio que temos que enfrentar. Mas quem tem capital são eles. Quem está lá dominando é a chamada elite, ou, né, como a gente pode falar, a classe dominante que sempre dominou no Brasil, né, branca, de homens de meia idade, cisgênera, supostamente hétero, classe média alta, casado com filhos, por aí vai. Toda essa imagem que constitui esse padrão. Então, a luta dos trabalhadores da Uber, do iFood, dos entregadores de forma geral, esse chamado break dos apps, é muito importante neste momento porque eles foram considerados atividade essencial. Veja que oportuno. Como a realidade concreta, a situação concreta da Panvid, da Convid, da Covid, eu achei até interessante falar Panvid, ó, da pandemia da Covid, olha esse termo que eu falei agora, Panvid. A epidemia, né, a pandemia da Covid, levou eles a serem considerados atividade essencial e eles têm reagido e se posicionado. Então é muito importante mesmo essa manifestação. É uma tomada de consciência de classe que é fundamental não só para eles, não é só por caridade. Tem a ver com as próprias relações de trabalho hoje no Brasil, por questionar essa ideologia predominante, questionar as lógicas mesmas do capital, os lucros expressivos das empresas, como por exemplo dos bancos que tiveram muito lucro, rendimento e ainda querem explorar mais ainda dos seus próprios trabalhadores, como foi o caso do Santander, por exemplo, que o dono do Santander falou que os empregados deveriam contribuir com a empresa, que teve lucro expressivo por causa da pandemia, da Covid, que as pessoas pediram mais empréstimos, porque estavam endividadas. Então, dívida é uma coisa que o banco adora, tá? Fundamental, luta dos entregadores, todo apoio, começo de, eu acho, uma reação efetiva da sociedade a essa ideologia da perda de direitos e que o presidente, né, do desgoverno, Bolsonaro, ele tem tentado estabelecer com fracasso, né, porque nós estamos reagindo, porque os trabalhadores reagem, e por incompetência mesmo desse governo, felizmente. Agora é nossa reação firmar este apoio aos trabalhadores, às trabalhadoras, evidenciar as desigualdades no trabalho que têm sido naturalizadas. É sobre isso. Seguimos a luta, gente. Resistindo.